Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Deco Samurai, e no vídeo de hoje eu estou aqui para te falar como melhorar a sua lógica. E é sempre bom lembrar que se você gostou do meu vídeo, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do meu canal, clica aí no gostei, clica também no inscrever, que assim você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Bom, eu conheço muitos marmanjos, muitos programadores aí que têm até uma certa experiência que ainda tem muita dificuldade em lógica. E também, claro, aquele público, aquelas pessoas que estão iniciando na área de programação e também possuem naturalmente essa dificuldade. Eu estou aqui para falar tanto que eu havia preparado um material um pouco mais técnico, mas eu decidi passar uma coisa que é mais fundamental. Por quê? Porque muita gente acaba confundindo lógica de programação com lógica. E claro que uma coisa depende da outra. Se eu sentar na frente do computador, se eu sentar para poder fazer um programa, eu vou precisar entender corretamente a lógica daquele programa. Por isso se chama lógica de programação, ou a lógica, ou a forma que eu tenho de construir programas. Só que se você não tiver uma lógica, e a lógica a gente está falando do que está aqui, que é capacidade de organizar os seus raciocínios, você não consegue fazer programa. Então podemos dizer que a lógica vem antes da programação. E é claro que se você está sentado na frente do computador para fazer um programa, você precisa da lógica de programação, que é lógica mais programação. Beleza? Então sempre é bom a gente lembrar e colocar essas questões bem claras para que a gente possa esclarecer melhor essa confusão. Então, no vídeo de hoje, e eu vou estar deixando um card para você que está aparecendo aqui agora, que eu tenho uma aula específica só sobre lógica de programação. Mas dentro dessa aula, devido às perguntas, eu decidi fazer esse vídeo. Bacana? Então vamos ver como é que a gente consegue melhorar e exercitar a nossa lógica. Eu vou fazer um exercício aqui com você. Tá? Vou fazer um exercício que normalmente eu costumo fazer com os meus alunos na faculdade, que é um exercício para destravar a mente. E por que destravar a nossa mente? Porque a nossa mente ela já funciona de uma forma muito otimizada. Tá? É óbvio que ela sabe lidar muito bem com esses problemas triviais. Andar não é um problema, claro que dependendo da idade, mas para você que está assistindo esse vídeo, andar não é um problema. Né? O movimento, vamos dizer assim, a capacidade de se movimentar, capacidade de fazer coisas simples, como por exemplo escovar os dentes, ou coisas como por exemplo abrir uma porta. Só que quando você tem a necessidade de destrinchar esse passo a passo, para aí sim compilar isso num programa, é onde vem a principal dificuldade. E a principal dificuldade, primeiro, começa com o entendimento e a formalização correta do problema. Então vamos para o nosso exercício simples que eu vou fazer aqui com vocês. O exercício e a brincadeira, vamos assim chamar, é o seguinte: imagine que você é um robô, você é um robozinho, você foi construído lá num laboratório, por exemplo, aqui do ITA, ou então lá do Instituto de Robótica do Japão, não sei. Tá, você é um robozinho e você recebeu uma instrução de quem construiu você para que você abrisse uma porta, tá certo? Olha para a porta, para uma porta que a gente passa, tá? Nesse exato momento e pensa o seguinte: como que eu faria para abrir essa porta? É claro que como nós, seres humanos, já estamos funcionando de uma forma muito otimizada, a resposta vai ser fácil. Bom, eu levanto, vou ali e abro a porta. Só que essas instruções, elas são muito genéricas para um robô. Porque se você parar para pensar, um computador nada mais é que um cérebro eletrônico. Ele naturalmente precisa receber todas as instruções de forma muito detalhada. Então se eu estou conversando com um robô, se eu estou passando todas as instruções, pessoa que estou inscrevendo essas instruções, eu tenho que estar, vamos dizer assim, adaptado a pensar de uma forma passo a passo. Vamos então voltar para o exercício de abrir a porta. Então se você é um robô, não basta só a instrução, levante e abre a porta. Você vai ter que pensar o seguinte: bom, a que distância que eu estou da porta? Porque se você tiver a uma distância, vamos dizer assim, alcançável,
a um braço, né? Aqui a câmera está cortando um pouquinho, mas a um braço, eu não preciso me deslocar demais. De repente já estou de frente à porta. Se eu estou longe da porta e, por exemplo, sentado, como eu estou aqui agora, naturalmente você vai precisar primeiro se levantar. Então, antes de se levantar, você precisa primeiro pensar qual é o meu estado atual. Eu estou de pé, sentado ou deitado, tá? Porque isso vai fazer diferença em acionar algumas rotinas auxiliares. Por exemplo, se eu estou sentado, eu preciso acionar, pensando como um robô, as rotinas de se levantar a partir do estado sentado. Então eu vou ter que movimentar, no caso do robô, alguns acionamentos mecânicos ou, depende da forma que foi construída, para que ele possa se levantar. Depois de levantado, eu vou precisar primeiro me orientar, porque eu preciso saber, por exemplo, em que direção e sentido estão o alvo que eu preciso alcançar, que no caso é essa porta. Então vamos imaginar aqui na nossa sala, a minha porta está exatamente nessa direção. Está, sei lá, alguns graus deslocado da câmera, por exemplo, uns 30 graus. Então preciso ter um mecanismo de orientação. Então, após levantar-se da cadeira, que no caso eu sou robô, vou me levantar, eu tenho que caminhar alguns passos a 30 graus do sentido que eu estou agora. Bacana? Caminhando, e eu preciso saber novamente quantos passos eu preciso caminhar, eu vou chegar até a porta. Chegando a essa porta, o que eu preciso fazer? Saber primeiro qual maçaneta que essa porta pertence. Então eu preciso ter primeiro uma biblioteca de maçanetas, porque se a maçaneta for aquele estilo palito, né, aquele estilo que é uma maçaneta tradicional, é só colocar a mão e girar. Se é uma maçaneta, por exemplo, redonda, eu não tenho mais esse mecanismo. Eu preciso fazer o quê? Girar. Se essa porta está aberta, simplesmente eu puxo, e se essa porta estiver trancada, antes de acionar a maçaneta, eu preciso destrancá-la, tá certo? Esses foram alguns passos que eu estou passando aqui para você, que ainda são passos genéricos para que você pudesse programar, para que você possa, aliás, programar esse robô que faça uma das tarefas que você considera simples, que no caso é abrir a porta. Agora a gente tem N outras atividades do nosso cotidiano, como por exemplo escovar os dentes, como por exemplo caminhar, como por exemplo dirigir, ok? Escrever. Então nós aqui dentro já temos toda essa movimentação, toda essa lógica, que no caso um cérebro eletrônico não tem. É óbvio que no dia a dia, como programador, você vai estar resolvendo problemas menos complexos. E não são problemas, quando eu digo complexo, é que tem menos coisas envolvidas, menos variáveis, tá certo? Algumas vezes, você, por exemplo, se você for construir um programa que controla a temperatura de um forno, você tem basicamente duas variáveis, temperatura e pressão desse forno, então é fácil você controlar. A hora que você pensa que você está abrindo uma porta, se você contar, você deve ter em torno de 50 a 70 variáveis envolvidas, que são coisas envolvidas. Por exemplo, se eu for um robô e estiver num piso escorregadio, pode ser que, dependendo do passo que eu faça, eu possa cair. Então tem muitas coisas envolvidas, e o nosso cérebro ele é bom em lidar com essas situações, tá certo? Por isso que pra gente, no bom sentido, é fácil. Então você acaba de perceber, com esse exercício simples, que é um exercício que você não vai fazer na frente do computador, é um exercício que serve para fortalecer primeiro a sua lógica, você vai fazer com que você fique literalmente metódico, ou seja, uma pessoa, metódico não no mau sentido, mas uma pessoa que pensa nos métodos, ou formaliza um método de fazer alguma coisa. E é por isso que os programadores têm mais facilidade em desenvolver problemas mais complexos, porque eles têm a capacidade, nós programadores temos a capacidade de separar e quebrar todos esses problemas em problemas menores, assim como eu fiz com você agora, e tratá-los de uma forma isolada e sequencial. Bacana? Então, esse é o exercício que eu tenho que passar para você. Esse é o exercício que você pode fazer em qualquer lugar que você tiver, independente se você estiver na frente do computador, tá certo? Ou não.
ou num ônibus, ou num carro, ou caminhando, tá certo? Mas se você agora estiver na frente do computador, ou estiver na frente do papel e uma caneta, o que você vai fazer? Você vai escrever o seu algoritmo do robô. Esse algoritmo, se ele estiver próximo de 15 passos, ainda ele é um algoritmo genérico, tá? Mas se ele estiver beirando os 30 a 50 passos, que como dessa forma eu comentei com você, e esses passos pode ter inclusive instruções de pergunta. Se eu estiver sentado, faça alguma coisa. Se eu estiver deitado, faça outra. Se essa porta for do tipo de correr, eu preciso acionar uma biblioteca X. Se essa porta for de abrir, é uma biblioteca Y. Então o que você vai fazer se você deseja melhorar a sua lógica agora? Você vai pegar papel e caneta, ou então na frente do computador, e vai escrever todos esses passos e postar aqui para mim nos comentários, e a gente vai fazer uma competição do melhor algoritmo do robô. Bacana? Então se você já é um programador marmanjo e tem dificuldades porque você fica mais copiando e colando códigos do Google e já esqueceu um pouco disso, é hora de exercitar. Se você é um novato, é um iniciante e também tem essa dificuldade, que é uma dificuldade natural, tá? Você também vai fazer. Além disso, você vai assistir a minha aula sobre lógica de programação, e é uma aula um pouco mais técnica do que essa, porque essa aqui é uma aula um pouco mais, vamos dizer assim, dinâmica, tá? Você vai acessar essa aula nesse card que está aparecendo aqui agora. Também, se você gostou desse vídeo, quer aprender a programar em menos de um mês, sem ter que estudar, vamos dizer assim, coisas chatas, matérias chatas da faculdade, e ainda se divertir criando o seu próprio joguinho, e sendo, no final dessa apresentação, a possibilidade de ser um profissional, clica aqui que eu tenho uma apresentação de 2 horas totalmente gratuitas que vai fazer você destravar ainda mais e entender porque 80% das pessoas desistem da programação. Bacana? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, clica em inscrever, que assim eu vou ficar sabendo se você está gostando dos meus vídeos ou não. Bacana? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.